TikTok, YouTube, Instagram e Twitter, todas as plataformas que estão comentando sobre esse assunto. Duas influenciadoras perderam 2 milhões de seguidores, enquanto uma recebeu esses 2 milhões. Mas antes de falar sobre a polêmica, bora lá pro vídeo. Eu, óbvio, com educação, fui me despedir de todos, independente se eu tava falando ou não com a pessoa, acho que é questão de respeito e educação. Fui me despedir da mãe da Riz. Na hora que eu cheguei pra falar com ela, eu falei: oi, Vanessa, queria te desejar uma boa viagem. Ela chegou pra mim e falou: eu não vou te abraçar, me desculpa. Olá, moleque, meu coração. Oi, Daily. Não sei nem se fazer esse vídeo no Daily, mas enfim. Ela começou a ficar perto de mim, assim, tipo, elevador gigante, ela começou a ficar do meu lado. Aí, nisso, ela começou a falar: não, vamos gravar um vídeo. Bom, para iniciar o vídeo eu vou começar a explicar a polêmica. Bom, tudo começou quando a Liz Macedo comentou em um podcast que uma amiga, uma conhecida, uma pessoa que ela não especificou quem era, tinha dado em cima do namorado dela. E ela tinha dito que foi uma situação que ela não esperava que fosse acontecer, ainda mais com ela. E que não é só com ela que vai acontecer e aconteceu. Simplesmente também aconteceu com outras pessoas. Diante disso, muitas pessoas começaram a fazer edits e comentar que essa pessoa que a Liz Macedo não tinha especificado era a Antonella, uma amiga influencer que também grava vídeos para o TikTok, YouTube e Instagram. Bom, mas muitas pessoas começaram a hatear, a mandar hates, mensagens de ódio para a Antonella. Então, a Liz percebeu que isso estava acontecendo e fez um vídeo pedindo para elas pararem de hatear a Antonella. Ninguém, mas todo mundo começou a associar que eu estava falando da Antonella. E o pior de tudo, não foi nem associar. O pior de tudo foram que começaram a atacar ela. Nesse mesmo vídeo, a Liz comentou sobre uma viagem que ela fez junto com a Antonella, a Júlia Pimentel, enfim, a Duda Guerra e um monte de gente aí. Bom, essa viagem foi uma viagem a trabalho, porque elas iam fazer um squad, uma coisa assim, iam gravar vídeos, iam por conta dos patrocinadores, enfim. E nessa viagem, muita gente comentou que a Júlia Pimentel, a Liz Macedo, a Duda Guerra, esse pessoal que foi na viagem, gravava TikTok e a Antonella não tava em nenhum deles. Sempre que a Antonella gravava um vídeo, ela tava sozinha, não tinha ninguém nos vídeos. Então muita gente começou a associar que ela estava sendo excluída. Nisso, na viagem mesmo, a Júlia e o Cauã, que o Cauã é o namorado da Júlia Pimentel, começaram a mandar indireta para a Antonella. Isso indireta, a menina lá que dá em cima de todo mundo e pá. Pra você, velho. As amigas dela tudo em cima do namorado das outras. Nisso dá pra perceber que tava todo mundo contra a Antonella. A Liz Macedo, que comentou, que tinha tido aquela intriga lá e ficou um clima. A própria Júlia Pimentel, o namorado da Júlia Pimentel, o namorado da Liz Macedo, todo mundo meio que contra ela. Bom, e ainda tem como piorar, se eu vou falar pra vocês, e piora bastante. Bom, depois disso começou a circular alguns edits da Júlia Pimentel olhando pra Antonella meio torto. Na viagem do Squad 2.0, eles fizeram vários edits da Júlia olhando torto pra Antonella. E aí começou a especular que tava todo mundo contra ela, que tava todo mundo brigando com ela. Daí, com esse tanto de gente comentando sobre a treta, sobre as indiretas, sobre as faladas nos podcasts e tal, a Júlia Pimentel resolveu se pronunciar. E foi um pronunciamento bem longo, mas eu vou estar pondo para vocês as partes mais importantes desse pronunciamento. Boatos que determinada pessoa foi excluída na viagem do squad, foi isso, foi aquilo. Eu entendo todos vocês que veem essa situação de fora, mas vocês não sabem o por trás, vocês não sabem os motivos disso. Eu acabei discutindo com ele um dia lá na viagem do último squad, enfim, eu tava muito chateada, eu chorei demais no banheiro lá do parque. E acabou que uma determinada pessoa estava comigo no momento que eu tava chorando, ela, enfim, conversou comigo, me ajudou. E à noite, essa mesma pessoa fez o seguinte comentário: será que se eu ficar com o Cauã, a Júlia descobre? Resumidamente, a Júlia Pimentel disse que tinha um motivo para a Antonella estar sendo excluída, porque muitas pessoas estão comentando que a Antonella estava sendo excluída e que queriam uma justificativa para isso. E ela deu nesse vídeo. Bom, ela tinha dito que teve um dia que ela brigou com o namorado, o Cauã, e eles discutiram e tal,
E a Antonella foi lá, apoiou ela, falou pra ela não ficar assim, que tudo vai dar certo. E à noite, alguém contou pra Júlia que a Antonella tinha dito pra essa pessoa que a gente não sabe quem é, falou exatamente assim: você acha que se eu ficar com o Cauã, a Júlia Pimentel vai saber, vai descobrir? Isso foi a Júlia Pimentel que disse, não fui eu. Bom, diante disso, dá pra entender que ela quis dizer que a amiga tá roubando o namorado dela. Foi isso que ela quis falar, que ela excluiu por conta disso, pela Antonella estar supostamente roubando o namorado dela. Gente, no meio da briga entrou o Lucas Rangel, o Rezende, todos defendendo a Júlia Pimentel. Bom, e depois disso, a Antonella se pronunciou, porque além do hate dela tá levando, tão talaricando, né? Tá parecendo que ela é uma talarica de plantão, de primeira, profissional. Mas enfim, ela se pronunciou e no pronunciamento ela explicou totalmente a situação, que fez a minha opinião mudar a partir dele. Realmente, ela pediu ajuda e eu fui ajudar ela. E ela disse que depois, essa amiga falou com outra pessoa a seguinte frase: será que a Júlia descobriria se eu ficasse com o Cauã? E essa frase nunca saiu da minha boca, eu nunca tive nenhum interesse no Cauã, eu nunca quis ficar com ele. Enfim, nunca quis ficar com o Cauã. Inclusive, eu não consigo provar isso pra vocês, porque eu não mandei nenhuma mensagem sobre isso, não falei com ninguém sobre isso, então não tem nenhum print que eu possa colocar, porque não tem um assunto ficar com o Cauã em nenhum lugar. Gente, são 2 pronunciamentos, todos de 8 minutos. Então, antes de eu passar para a próxima parte do pronunciamento, deixa eu explicar para vocês a segunda parte do pronunciamento. Basicamente, esse pronunciamento é dividido mais ou menos em 4 partes. A primeira, que foi a da Júlia Pimentel, a gente já resolveu. Bom, agora é da Duda Guerra. A Duda Guerra estava no squad também. E num dia, o namorado dela, que não vou falar quem é, vocês vão saber daqui a pouco. Bom, só vou dar uma dica aqui pra vocês, é um famoso. O namorado dela recebeu uma notificação no Instagram da Antonella pedindo pra seguir ele. O dele não, né? Um Dix, que é tipo um privado, assim, sabe? Uma conta mais privada, só pra amigos próximos e tal. Pediu pra seguir o Dix do namorado da Duda Guerra, né? Que no caso é um famoso e tal. E aí, a Duda Guerra foi, tipo assim, arrumar treta com a Antonella na viagem, falando: pô, por que você foi seguir meu namorado? Pediu pra seguir. Foi super grossa com ela, de acordo com a Antonella. Xingou ela, enfim, um monte de coisa. De acordo com a Antonella, ela foi super grossa com ela. Então, ela comentou essa situação. E, gente, o namorado dela é filho de pessoas super conhecidas. Ele é uma pessoa super conhecida. Eu trabalho com a internet e me dá curiosidade de saber sobre a vida de outras pessoas também do meio. Assim como eu sigo o Cauã Raymond. Eu segui o Cauã Raymond, tô dando em cima do Cauã Raymond. Bom, e agora no terceiro tópico desse pronunciamento foi um tópico sobre a mãe da Liz Macedo. Nesse terceiro tópico, a Antonella diz que ficou super chocada com uma situação que aconteceu no final da viagem do squad. Bom, todo mundo sabe que você, quando é criança, adolescente, você é ensinado a ser educado, a você simplesmente dar tchau e bom dia e ser educado, agradecer às pessoas, né? E a Antonella, por mais que ela estivesse passando por uma situação complicada sem os pais na viagem, porque, como eu disse, era uma situação, uma viagem a trabalho, ela mesma assim foi educada e quis falar com todo mundo na hora de despedida, desejar uma boa viagem de volta para casa. Bom, e ela foi se despedir da mãe da Liz Macedo, né, a Vanessa, e ela falou assim: ô Vanessa, tudo bem? Então, eu tô desejando aqui pra você uma viagem boa, que dê tudo certo pra vocês. E, tipo, chegou perto pra abraçar. E aí a mãe da Liz Macedo foi lá e falou bem assim: eu não vou te abraçar, desculpa. Fui me despedir da mãe da Liz. Na hora que eu cheguei pra falar com ela, eu falei: oi, Vanessa, queria te desejar uma boa viagem. Ela chegou pra mim e falou: eu não vou te abraçar, me desculpa. E aí, a mãe da Liz Macedo se pronunciou e a mãe da Antonella também. A pessoa vem me abraçar e eu vou abraçar alguém que tá fazendo meu filho sofrer? Me desculpa. Eu sou adulta, mas eu não tenho sangue de barata. Eu fui acolhedora e respeitosa durante 5 dias, mas eu não sou obrigado a abraçar alguém que, com maldade, está fazendo com que a internet inteira se volte contra minha filha. Antonella, minha filha, uma criança, uma adolescente, foi até um adulto para se despedir e doar carinho, e naquele momento a minha filha foi recusada. Você que me assiste, que é mãe, como você ficaria se isso acontecesse com seu filho? Todo adulto deve garantir a proteção e promover o bem-estar físico e emocional de crianças e adolescentes. Gente, eu já vi marketing sendo usado das melhores maneiras possíveis, mas essa me surpreendeu. É uma narrativa construída detalhadamente, estrategicamente, para criar uma mocinha
e um vilão. Porque esta senhora falou publicamente que Antonella, minha filha, premeditou situações e, além disso, ela negligenciou o bem-estar da minha filha. Haja vista que esta senhora não se preocupou em acender um fósforo em uma poça de gasolina. Bom, resumidamente, uma mãe brigou com uma adolescente por conta de uma simples briga de adolescentes. Então, resumidamente, ela se meteu numa briga de adolescentes. E aí a mãe da Antonella foi defender sua filha, porque, querendo ou não, ela não trouxe o bem da Antonella, não cuidou da Antonella. E aí ficou fazendo várias pessoas fazendo edits, também tem o vídeo completo. Mas eu peguei um edit porque eu achei melhor, porque aí ficava com as partes mais bonitinhas, as partes mais importantes do que o vídeo inteiro, que tem mais de 6 minutos cada um. Bom, gente, então essa foi a terceira situação. Na quarta situação, ela comentou sobre o podcast da Liz Macedo, onde a Liz Macedo mandou mensagem pra Antonella falando que não era ela, que ela tinha comentado no vídeo, lembra no início do vídeo que ela comentou no podcast, que uma amiga dela, uma pessoa, tinha dado em cima do namorado dela? Então, e ela mandou mensagem pra Antonella, ela, Liz Macedo, falando que não era ela, que ela vai gravar um vídeo pra não tomar hate, e aí ela falou isso no vídeo. Resumo da ópera inteira. A Liz Macedo brigou, né, teve a treta junto com a Antonella por conta de macho. A Júlia Pimentel teve a treta por conta de macho. A Duda Guerra teve a treta com a Antonella por conta de macho. E no final a Antonella não deu em cima de nenhum macho. É resumidamente isso. Bom, e as pessoas envolvidas nessa treta toda são tantas, mas eu vou falar algumas aqui pra vocês. A Liz, a Júlia, a Duda, as gêmeas, porque vocês sabem que tem as gêmeas, né? O Rezende, o Lucas Rangel, a Nath Costa, a Antonella, as mães, os namorados dela. E, gente, a treta foi tão longe que, tipo assim, vocês não estão entendendo. Hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, saiu uma notícia de que o namorado da Duda Guerra terminou com ela porque ela simplesmente expôs o namorado. Porque a Duda Guerra, ela fez um pronunciamento falando sobre o que a Antonella comentou sobre ela e tal. Gente, todo mundo fez vários pronunciamentos. E, resumidamente, é a palavra de uma contra uma. E com isso, com o pronunciamento da Duda, ela acabou falando que ele tinha um prive, né? E, gente, eles terminaram. Eu choquei tanto mesmo. Resumindo a ópera toda, todo mundo brigou por macho. E, no final das contas, a pessoa que estava sendo acusada de talaricar não talaricou. E teve gente que perdeu o namorado por conta disso, teve mãe brigando, teve treta lá, treta cá. E no final, acho que todo mundo ficou querendo ou não no lado da Antonella. Mas você pensa que acabou a treta por aí? Pois bem, não acabou. A treta em si do TikTok acabou, mas a treta do WhatsApp não. Bom, essa parte do vídeo eu recomendo, se você for menor de 10 anos, você não assiste ela, porque é uma parte um pouco pesada. Bom, de início, a treta começou no TikTok e foi se espalhando para outras plataformas e tal. Os vídeos das tretas, os pronunciamentos ficaram dentro do TikTok. Mas com essa polêmica, muita gente viu a oportunidade de simplesmente expor coisas que algumas influências fizeram. Exemplo, Liz Macedo, Júlia Pimentel. E não são coisas boas, são coisas bem ruins mesmo. Então, eu não vou falar, eu vou estar deixando as provas pra vocês. Quem quiser leia, quem não quiser não leia. Lembrando, eu tô indicando pessoas menores de 10 anos não assistirem essa parte do vídeo. Mano, eu tava numa resenha em São Caetano, 2 meses atrás. Foi meio de fevereiro, assim, bem no carnaval. Aí, tava aquela famosa TikTok, que ela mora lá, é Liz Macedo. Aí, mano, eu tava jogando baralho, bebendo, com mais umas amigas dela, uns amigos meus. Aí, eu saí pra pegar a bebida que tinha chego. Aí eu falei, não, alguém vem comigo aí. Aí a Alice falou, não, eu vou. Aí a gente desceu o elevador. Ela começou, tipo, a ficar perto de mim, assim, tipo, elevador gigante. Ela começou a ficar do meu lado. Aí, nisso, ela começou a falar, não, vamos gravar um vídeo, tal, pro TikTok. Falei, vamos. Aí, nisso, ela foi pra minha frente, tipo, encostou em mim, assim, tipo, com a bunda. Tipo, eu comecei a encoxar ela. Aí, mano, nisso eu falei, que porra é essa? Tipo, do nada. Aí, a gente pegou a bebida, subiu. Aí, na hora que a gente subiu, tem, tipo, meio que a casa era grande, né? Aí, antes de você chegar na sala, que é onde tava todo mundo, tem uma entradinha pro banheiro. Aí, ela foi lá, me puxou, a gente entrou no banheiro e começou a se pegar, assim. Aí, mano, eu vi que tá tendo essa puta agora, eu comecei a rachar o bico, mano.
Gente, deixa eu contar pra vocês aqui, a Júlia Pimentel tem uma péssima reputação aqui no Rio de Janeiro. Ela é odiada de ponta a ponta, entendeu? Não tem um lugar que você pise que a Júlia Pimentel não seja mal falada, entendeu? E outra, se isso aí for verdade da Antonella Braga, perguntar se ela ficaria chateada do Cauã, eu não sei por que ela ficaria chateada, né? Já que enquanto ela tá com o Cauã, ela tá ficando com gente da escola dela, tá dando em cima do irmão da minha amiga que namora, entendeu? Tá rodando o Rio de Janeiro inteiro e esse Cauã tá aí de otário que nem o Guilherme era, entendeu? Porque pelo que eu sei, eles estão ficando sério desde a festa dela de 16 anos. Pois é, e desde aí não houve nenhuma fidelidade da parte dela. Calma, você com 21 anos, ela com 16, tá te fazendo de capacho, meu filho. Porra, vê se você achar algo melhor aí pra você, tá bom? E Júlia Pimentel, vê se melhore também, né, minha filha? Porque não tá dando, não. Quer dizer, de otário não, né? Porque ele também dá em cima das mulheres aí e tal, sei lá o quê. Mas enfim, né, galera? É um marketing. Eu acho que Bom, então dá pra ver o exemplo que vocês estão seguindo, né? Parabéns pra quem segue elas. Tudo bem, gente, eu sei que vocês não sabiam disso, a maior parte das pessoas não sabiam. Até porque foi vazado isso agora. Mas é isso que eu falo, gente, vocês têm que tomar cuidado com quem que vocês acompanham. Bom, vamos começar com o primeiro tópico. Sobre o áudio que eu coloquei, né? Ela, naquela época que ela acabou traindo o namorado com uma pessoa totalmente aleatória que tava numa festa que ela tava, ela já namorava naquela época, então ela traiu o namorado dela. Isso a Liz Macedo. Bom, aí a gente tem um print também que falava sobre a Duda e sobre também a Liz Macedo. E aí falava que toda não aguentou o hate, que vai estudar online, paraná. E aí também comentou sobre as coisas erradas que a Liz fez. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Bom, e também tem um áudio, né? Um post, né? Um stories do Instagram de uma menina que provavelmente mora no Rio de Janeiro, falando que a Júlia Pimentel é odiada de ponta a ponta. E depois tem uma foto também falando sobre as duas, o que elas fazem no Rio de Janeiro. E, gente, eu tenho propriedade de fala, tá? E isso é totalmente verdade. Assim, você vai concordar comigo, tipo assim, 100 mil pessoas espalhando esse boato. Você acha que as 100 mil pessoas estão mentindo ou que a Júlia e a Liz estão falando a verdade? Porque assim, 100 mil contra uma, ou as 100 mil estão erradas, ou as duas estão erradas. Entendi? É muito mais provável as duas estarem erradas, as duas estarem mentindo, falando que não traem, e traem. Gente, por que a Júlia é tão odiada assim no Rio de Janeiro? Tem que ter um motivo, sabe? E eu tô com propriedade de fala, ela é odiada literalmente de ponta a ponta. Você dá um passo pra direita, você vê gente falando da Júlia. Você dá um passo pra direita, você vê mais gente falando da Júlia. É literalmente isso. Com essa fofoca, tá todos os bairros falando. Copacabana, Barra da Tijuca, Recreio. Todos os bairros falando sobre. Todo mundo falando sobre essa polêmica. Tá todo mundo espalhando esses prints. E a minha opinião final sobre esse assunto é que a Antonella, né, ela tá totalmente certa nessa história e que as outras três, a Duda, a Liz e a Júlia estão erradas, porque o tanto de coisas, né, as mentiras e tal, falando que, enfim, ficou dando em cima do boy, paraná, já é demais, né, e vocês ainda estragam a sua reputação com um monte de fofoca que tá saindo aí no Rio de Janeiro. Eu não sei se essa fofoca chegou em outras cidades, tipo São Paulo, mas no Rio de Janeiro só se fala disso. Gente, antes de finalizar o vídeo, eu queria esclarecer uma coisa aqui pra vocês. A maior parte das pessoas estão comentando que a Antonella quem tá certa nessa treta, tanto que ela ganhou 3 milhões de seguidores em menos de 2 dias. E a Liz e a Júlia perderam 3 milhões em menos de 2 dias. Então, a culpa não é minha, que a conta tá indo toda pra ela. Mas enfim, eu peço pra vocês tomarem cuidado com quem que vocês acompanham. E um grande beijo e fui!